7 dicas para que você possa vender casas dentro de condomínios. Vamos embora? Primeira dica aí, matadora. Valorizar os diferenciais do condomínio. O que acontece? Cada condomínio tem sua particularidade. Cada condomínio tem seus diferenciais. E você que está ali em busca de vender a casa dentro do condomínio precisa conhecer. Por mais que esses diferenciais às vezes não apeteçam seus olhos. Então, por exemplo, se o condomínio ele tem uma piscina aquecida, você precisa falar isso para aquele que é o seu cliente. Se o condomínio tem um lago, se o condomínio tem uma trilha, se o condomínio tem uma cachoeira, se o condomínio tem academia, se o condomínio tem quadro de tênis, entenda, você não conhece a pessoa que está indo ali visitar a casa. E de acordo com as habilidades, de acordo com os gostos daquela pessoa, pode ser que em um desses pontos que você falar, ela vai acabar gostando e se identificando ainda mais por aquele local que ela decidiu residir. Então você precisa conhecer todos os diferenciais que o condomínio possui. Se ele tem iluminação embutida, se ele tem gás encanado, se ele tem passeio, se ele não tem passeio, se ele tem área para pet, se não tem área para pet. Você tem que entender e o melhor de tudo, se você puder entender o cliente para criar um rapport, para criar a conexão, melhor ainda. Então, por exemplo, se o cliente tem filhos e aqueles filhos do cliente fazem aula de natação, você trazer que dentro daquele condomínio que ele vai vir a morar já tem a aula de natação dentro do custo do condomínio. É um baita de um diferencial. Então, entender os diferenciais do condomínio. Segundo ponto, apresentar a casa com um bom home staging. O que é home staging, Diego? É a possibilidade que você tem de decorar a casa. Com certeza você já entrou numa casa sem nenhum móvel. É muito esquisito. Você não tem noção de espaço, você não tem noção de organização, você não tem noção, inclusive, se aquela casa é grande ou pequena, não é verdade? Quando a gente coloca móveis ali dentro, parece que ganha vida, os espaços são preenchidos e a gente consegue ter uma noção muito melhor daquela casa. Observa as grandes incorporadoras, elas já fazem isso ó, com seus lançamentos a tempo. Elas fazem um decorado e vendem o quê? Um pedaço de terra, uma promessa futura, não é verdade? Então, fazer parcerias com empresas de home staging, que são as empresas que vão lá, decoram a casa e traz a possibilidade para o cliente comprar a casa já com os móveis, vai ser um diferencial gigantesco. Inclusive, as casas que estão decoradas, elas sim têm muito mais saída, têm muito mais liquidez do que as casas que estão vazias. Principalmente se você vai atuar no público de médio e alto padrão. Beleza? Terceiro ponto, fotos e vídeos com qualidade. Pelo amor de Deus, né? A gente tá falando de casas que tem um valor agregado. Casas que por sua a unidade mais simples, se a gente fala de casa em condomínio, são por volta aí de 800 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais e por aí vai. O que acontece? Você não investir em foto, você não investir em vídeo, faz com que você não atraia os clientes certos. Nós somos seres visuais. E depois aí, ó, da era da internet, depois da era do celular, ficamos mais visuais ainda. Com certeza, você já viu esse cenário de imóveis, de casas que foram vendidas, que eram inclusive piores que a sua, porém tinha uma boa campanha de marketing, tinha uma boa campanha de fotos. Então invista nisso. Chama um fotógrafo, chama um cara especialista para poder fazer as fotos daquele ambiente. Quarto ponto, valorizar os diferenciais da casa. Isso é muito importante que para que você consiga entender os diferenciais daquela casa, você faça um benchmark. O que é isso? É um comparativo com as demais casas da região. E se você traz isso numa planilha de forma visual para aquele que é o seu cliente, melhor ainda. Então, por exemplo, é padrão em todas as casas daquele condomínio ter uma persiana eletrônica. Então isso não é algo que você vai destacar. Mas, por exemplo, na sua casa ela tem um sistema de aquecimento de água da piscina. Isso é o diferencial. Se a maioria das casas daquela região não tem um sistema de aquecimento de água, o trocador de calor, você tem que reiterar aquilo. Outro exemplo, se você tem na sua casa o sistema ali de aspirador de pó central, e se nenhuma outra casa tem, ou se poucas casas têm naquela região, você precisa enfatizar. Traz ali quais são os diferenciais daquela casa.
tem energia solar, tem uma placa de coletor solar, já foi preparada para receber carro elétrico, wall box. Então os diferenciais da casa são importantes. Por quê? Eles vão acabar sendo como flechas aí no coração das pessoas que estão indo ver aquela casa. Então, por exemplo, quando você falou ali do aspirador de pó central, você já ganhou a mulher. No momento que você falou do trocador de calor da piscina, você já ganhou o marido. No momento que você falou do wall box, você já ganhou ali os dois. Enfim, são diferenciais que são baratos, são diferenciais que têm um valor agregado e que para a pessoa que vai vir adquirir a casa, quando ela olha no cenário comparado às outras casas, ela pensa, poxa, aquela casa A eu não vou ter custo algum. Na casa B eu vou ter o custo de fazer, de chamar pessoas, de colocar, de contratar, na verdade? Então entender os diferenciais da casa. Ah, Diego, os armários, os móveis fixos. Se todas as casas daquele condomínio estão sendo entregues com os móveis fixos, aquilo não é um diferencial, aquilo é uma obrigação. Então entender os diferenciais da sua casa. Quinto ponto, definir um preço que é competitivo. Como você sabe, o brasileiro ele sempre vai pedir descontos. Inclusive, existe um padrão, já foi aí diagnosticado que 10% do valor que é pedido geralmente é negociado para o momento de fechamento. Então, quando você vê ali uma casa, uma pedida de 2 milhões, ela normalmente vai ser negociada por 1 milhão e 800. Então, é comum aí ser negociado 10% a menos, beleza? Esse é o padrão do Brasil, padrão de negociação. Mas você também não pode estar pedindo um preço que é muito a mais, nem muito a menos. Até o muito a menos, muitas das vezes, soa estranho. Na verdade, se todas as casas daquela região são 2 milhões, como é que a sua vai ser 1,5 milhão? E a sua casa ela é melhor, a sua casa ela tem mais diferenciais, a sua casa tem características que são únicas. Não pode. Então, trazer um preço que de fato é competitivo para que você ganhe não pelo preço, mas pelos diferenciais que você encontrou ali dentro. Sexto ponto, usar o marketing digital de forma estratégica. Fazer campanhas de marketing digital para sua própria casa. Fazer vídeos naquela região e utilizar do raio de atuação. Entender qual é o público que busca morar ali. São famílias a partir de 40 anos, são famílias que têm filhos, são famílias que não têm filhos, são famílias que estão vindo de uma cidade A para uma cidade B. Por exemplo, a gente tem vários parceiros aqui na Minha Casa Financiada que atuam em Indaiatuba, atuam em Salto, interior de São Paulo, 1h30 de São Paulo. E, por exemplo, o público dele, quando ele faz anúncios ali para vender as suas casas em Indaiatuba, ele não anuncia em Indaiatuba, ele anuncia em São Paulo. Porque são famílias que estão querendo sair de São Paulo para se deslocar, mudar, fazer uma transição de vida para o interior. Então tem que entender bem, para poder utilizar do marketing digital, o quê? Quem é o público, quem são as pessoas que estão indo buscar ali, qual a idade que eles têm, quanto eles ganham, o que é que eles gostam, para que você possa ser de fato assertivo. E sétimo ponto, facilite as visitas. O que é que acontece? Às vezes você constrói uma casa para venda ou você está vendendo uma casa de alguém e a pessoa ela fala assim, deixa eu continuar morando, né? Eu vou continuar morando e você traz as pessoas aqui, a gente vai negociando e vai mostrando e depois eu saio. Cara, isso atrapalha. Por quê? Porque às vezes você quer levar um cliente no horário comercial, você não está em casa, não quer receber, não quer deixar a sua casa aberta. Ou às vezes o cliente quer ir no final de semana, você também não quer estar recebendo aquela pessoa ali, acaba sendo uma coisa chata. Ou quando o cara quer ir, você não quer que ele vá porque está mal arrumada a casa, está bagunçada, está cheia de coisa. Então facilitar as visitas, sair daquela casa. Por exemplo, o Guilherme, parceiro nosso, ele é lá de São Roque. Começou a construir uma casa para vender conosco, vendeu a casa que ele estava e essa casa que ele estava, por acaso ele estava morando. Qual o detalhe? O que é que ele fez de inteligente? Ele botou a casa que ele estava morando, que é aquele bônus à venda, né? Em garantia, levantou o dinheiro com a gente para começar a construir a outra casa, saiu da casa, alugou uma outra para poder facilitar a visita, para poder facilitar a apresentação, para não ter de fato essas barreiras, essa fricção vai acabar atrapalhando a venda da casa. Até porque para e pensa, se a pessoa não consegue ir até a sua casa, ela vai acabar indo para uma outra casa e por consequência você vai perder o seu negócio. Diego, como é que eu posso entender mais sobre isso? Como é que eu posso começar a construir para vender? Como é que eu posso utilizar do crédito imobiliário, do dinheiro do banco
para empreender no cenário mais lucrativo do Brasil. Como você sabe, construção de casas, sejam em loteamento, sejam em condomínios ou sejam nas ruas, é um oceano azul. As grandes incorporadoras não entram nesse mercado. Por quê? Porque o brasileiro ele tem essa característica. Ele quer comprar uma casa individual, ele quer comprar uma casa que seja única. Principalmente quando a gente fala do médio e alto padrão. No baixo padrão não, é comum as pessoas comprarem casas iguais, até por não terem escolha, não é verdade? Como é que você pode entrar nesse mercado? A gente deixou aqui abaixo uma consultoria. Tem um link aqui para você, você vai entrar, vai se cadastrar para que você possa entender tudo sobre esse mercado e também falar com a nossa equipe. Clica no link aqui abaixo, confirma a sua vaga e eu te vejo lá. Valeu!